Tudo bem, pessoal? Professor Marco Guerreira, disciplina Economia para a Vida, módulo 6. Hoje nós falaremos, dando continuidade às aulas, decisões empresariais e busca pelo lucro. Se nós formos perguntar para 10 empresários o que eles buscam dentro de uma empresa, a resposta não vai mudar muito, né? Porque a empresa ela vive, o objetivo dela é para ter lucro. Então a empresa ela existe para ter lucro. Algumas pessoas falam que a função da empresa é gerar emprego, ou tem outras funções, mas imagine uma empresa que gera emprego, mas não gera lucro. Não tem como, né? O negócio não vai para frente. Então, para ser uma empresa sustentável, ela tem que se manter, ela tem que gerar lucro, ela tem que pagar as despesas, né? Custos e despesas, e tem que sobrar dinheiro em caixa, né? Para isso poder acontecer dentro de uma empresa, ela tem que ser bem administrada, bem planejada, tem que pesquisar o mercado, né? Saber quais são os concorrentes, né? Com quem que você está concorrendo, qual que é o ticket médio do mercado, que às vezes você tem um bom produto, né? Um produto de qualidade, e você não está vendendo a quantidade que você gostaria de vender, porque o mercado está praticando um preço mais baixo, né? Então é importante pesquisar dentro do planejamento de uma empresa e buscando aí otimizar o resultado entre custo, despesa e lucro. É importante saber como que o mercado funciona, né? Quando a gente fala em oferta, a gente está falando em quem produz, quem vende, né? Demanda é quem consome, quem compra. Oferta é quem produz, quem vende. Baseado na curva de custos, custos fixos e custos variáveis. Dentro de um empreendimento, de uma organização, de uma empresa, de um negócio, nós teremos os custos. Quando ele fala em custo fixo, é aquele custo que não altera, né, durante o decorrer dos dias. Então você pega lá o aluguel do prédio onde a empresa está. Esse valor de aluguel, ele não vai depender do volume produzido, nem do volume vendido. Ele é um valor fixado. Então, olha, a empresa está num galpão na região tal, aluguel de R$25.000. Aquele valor é fixo, né? Então, o aluguel é fixo, o IPTU é fixo, né? O valor não muda. E quando a gente fala em custo variável, como o nome diz, é um custo que vai variar de acordo com a produção, de acordo com o volume que foi trabalhado. Então, os custos fixos são sempre os mesmos, independente do volume de produção, aluguel, IPTU, depreciação, seguros, né? Esse custo vai ser fixo. Imagina que uma empresa que tem um custo fixo de R$25.000, por exemplo, ela vai precisar trabalhar e ter um lucro no mínimo de R$25.000. Só que para ela ter um lucro líquido de R$25.000, ela vai ter que faturar mais, né? Ela vai ter que vender mais. E esse mais vai depender da margem de lucro que ela utiliza, né? Então, um exemplo. Olha, a empresa, para ela ter R$25.000 de lucro líquido, ela precisa vender, por exemplo, R$70.000. Vende 70, tira todas as despesas, os custos, sobra 25 líquido para pagar a despesa. Então ela ganhou 70 mil? Não, ela faturou 70 mil,
para cobrir a despesa de 25. Tá, e para ela ter lucro, porque quando ela ganha o valor da despesa, o valor do custo, né? Se ela tem um custo operacional de 25 mil e ela tem um lucro de 25 mil, ela chega no que nós chamamos de ponto de equilíbrio, né? Qual que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o momento onde ela ganha um volume de recursos suficiente para pagar a despesa dela, a despesa ou custo operacional. Quando que ela vai ter lucro? Quando ela ganha acima da despesa. Então, se ela faturou 70 mil, esse é um exemplo hipotético, faturou 70 mil, dos 70 mil que ela faturou, o resultado foi 25 mil líquido, ou seja, faturou 70, pagou salário, pagou funcionário, pagou imposto, pagou todas as despesas, pagou aluguel, água, luz, telefone e tal, sobrou quanto? 25. Esse 25 é o que ela custa para operar. Para você ter lucro, é quando você ganha acima dos 25 mil. Então, se você faturou 70 e teve 25 líquido, e o 25 foi suficiente para pagar a despesa, você vai começar a ter lucro quando você ganha acima de 25. Então, por exemplo, faturou 80 mil. Faturou 80 mil, o lucro líquido foi de 35. Então, sobrou 35. Dos 35, 25 cobriu a despesa e 10 sobrou de lucro. Isso para acontecer, como nós falamos aqui no começo, aqui, ó, decisões empresariais. Então, essa questão das decisões empresariais, ela vai mudar muito de empresário para empresário, de empresa para empresa, de ramo de atividade, né? Tem aqueles empresários que buscam trabalhar com uma margem menor, uma margem de lucro menor, e aí vender numa quantidade maior, como se fosse num atacado, né? Ali vende mais, ali o preço é mais baixo. Por quê? Porque a estratégia desse empresário é vender num volume maior, ganhando menos por unidade, né? Por exemplo, vendendo num atacado. E tem empresas que já estão consolidadas, que às vezes tem um nome forte no mercado, aí essa empresa ela consegue ter uma margem de lucro maior, porque essa margem de lucro, como ela já tem um nome no mercado, uma empresa que já está consolidada, as pessoas já conhecem, elas tendem a consumir esse produto, né? Nós temos dois tipos de cliente: cliente de transação, que é aquele cliente que busca sempre o menor valor, o menor preço, e temos cliente de relação, que são aqueles clientes que prezam pelo relacionamento, né? Então você vai ter aquele cliente que foca no menor preço, e ele tem de buscar essas empresas que tentam vender uma quantidade maior, tipo no atacado. Então, para ela vender mais, ela precisa baixar o preço do produto. Baixar o preço significa diminuir a margem de compra. Mas isso é certo ou errado? Aí vai da estratégia da empresa. Tem empresa que prefere vender um volume maior, ganhando um valor de margem individual menor, né? A empresa A, ela vende o produto por R$100 e ela tem uma margem de 20% de lucro. Então, se ela vende por 100, cada unidade ela ganha R$20. Mas a outra empresa ela vende por R$80 e ela também tem a margem de lucro de 20. Só que se ela vende a 80, a margem dela não é 20, a margem dela é 16. Ela é uma estratégia dela querer vender mais barato e ganhar no volume, né? Mas qual que é mais vantajosa? Depende, né? Depende da estratégia da empresa. Tem empresa que prefere vender um volume menor de produtos, porque ela tem um desgaste menor das instalações, de linha de produção, de funcionário, de tudo, de veículos, enfim, no geral, né? De tudo que contempla a empresa.
ela prefere trabalhar num volume menor de serviço com uma margem maior, né? E tem empresa que prefere baixar a margem e trabalhar, vender uma quantidade maior. Qual que é o certo? Se a gente for fazer uma relação de qual que é o certo, o ideal é aquela que dá a maior margem de lucro. Então, teria que pegar as duas e comparar quanto que a empresa A, que tem a margem maior, vendeu e quanto que a empresa B, que tem uma margem menor, vendeu. E comparar as duas. Olha, essa aqui ela faturou R$ 1 milhão vendendo fazendo 1.000 vendas. 1.000 vendas fez 1 milhão. A outra, ela fez, sei lá, 1,5 milhão fazendo 2.000 vendas. Ou seja, isso aqui ela faturou mais, mas ela trabalhou muito mais. E a outra faturou menos, mas trabalhou menos. O que a gente precisa ver no final é qual que é o resultado de cada uma, né? Efetivamente, porque aquela que vende mais, ela tem um custo maior. Você vai ter um custo. Ah, mas eu vendi mais. Sim, mas você tem um custo logístico maior, um custo operacional maior para poder atender essas vendas. O que conta no final realmente é o resultado, né? Quanto que deu de lucro. E é importante a gente analisar, quando fala em decisões empresariais, por exemplo, de fazer essa escolha de trabalhar numa margem de lucro maior, trabalhando menos, ou com uma margem de lucro menor, vendendo um volume maior. Isso vai depender também do mercado onde essas empresas elas estão inseridas, né? Como assim, professor? A região, dependendo do seu produto ou serviço, se você tá pensando numa região, por exemplo, eu estou numa região mais carente, mais periférica. Então, de repente, eu não vou conseguir trabalhar com uma margem de lucro com um valor muito alto. Eu vou ter que pegar uma margem de lucro menor e trabalhar com um preço de produto menor. Ah, mas por quê? Porque a região que eu estou é uma região mais periférica, uma região de classe, de repente, C, D e E, né, mais baixa. E se eu trabalhar, por exemplo, numa região mais carente, mais de periferia, né, mais periférica, com uma margem de lucro maior, pode ser que eu não consiga vender o produto, né? Então, além das decisões empresariais em relação à margem de lucro, custo, a gente tem que ver o tipo de cliente, ver qual que é o perfil do cliente que você vai estar atendendo, né? Eu dei o exemplo da região periférica, né, mais periferia, de uma classe social menor, e optar em trabalhar com uma margem de lucro menor, pensando no poder aquisitivo desses clientes. A contrapartida funciona. Se você está numa região que não é de periferia, mais desenvolvida, dando exemplo aqui de São Paulo, uma região, por exemplo, do Morumbi, Chácara Flora, Chácara Santo Antônio, Itaim Bibi, Alphaville, você vai ter aí um perfil de cliente mais exigente, seria, vamos dizer, um cliente de relação, e aí seria aí uma opção trabalhar menos, num volume menor, mas com uma taxa de lucro maior. Então, são as decisões empresariais focadas no mercado, focada no objetivo da empresa e pensando na concorrência também. Porque dependendo do nicho de mercado que você está atuando, se você não conhecer bem os seus concorrentes, pode ser que você não consiga ser competitivo em relação a eles. Falar, pô, eu não estou conseguindo vender de cada 10 propostas, eu estou fechando uma, duas, é muito pouco. Por quê? Porque os concorrentes eles estão baixando o preço ou estão mudando a estratégia, né? Então é importante pensar nessa questão da margem. A contrapartida da margem de lucro é o custo, né? Muitas empresas, falando ainda em decisões empresariais, elas cobram os vendedores para baterem metas, cobram o time de vendas, cobram o gerente de vendas, enfim.
cobra o diretor comercial que precisa vender mais. E às vezes tem situações que o mercado ele está estagnado, que não dá para vender mais, né? E às vezes as metas de vendas elas não estão adequadas ao período. Vamos pegar, por exemplo, o ano passado e esse, pensando na nossa economia aqui, taxa de juros alta, mudança de governo, incerteza econômica, incerteza política, essa transição de um governo para o outro sempre gera muita insegurança, muita incerteza. Os grandes empresários que têm dinheiro para investir não investem, deixam o dinheiro parado, né, ficam com medo. E aí as empresas não conseguem vender quanto que elas deveriam, ou quantos que elas gostariam. E muitas das vezes são necessárias decisões. Então é mais ou menos assim. Eu preciso vender mais para atender ou para atingir aquele patamar que nós gostaríamos, que está dentro do nosso planejamento. Eu não consigo vender mais. Se você não consegue vender mais, a outra estratégia ou outra decisão empresarial é você diminuir o seu custo, né? Então, olha, eu preciso vender mais, não consigo vender mais nesse momento. O que você tem que fazer? Diminuir o custo. Por quê? Entre a receita e entre a despesa, você precisa melhorar o seu resultado. O que a empresa ela vive do quê? Ela vive de resultado, de preferência com lucro, né? Para ter o lucro, para as coisas poderem acontecer, são necessárias boas decisões, né? E na maioria das vezes, decisões estratégicas, quando a gente não consegue atingir um patamar de vendas ou de faturamento maior, essa decisão vai para o lado do custo, né? Como assim? Enxugar os custos. E quando eu falo em enxugar custos, a maior parte das empresas, quando fala em cortar despesa ou enxugar custos, a primeira coisa que vem na cabeça é cortar pessoal, é demitir a turma, né? Pega cada departamento, vai ter que cortar 2, né? E a gente sabe que estrategicamente é muito ruim para uma empresa quando ela já tem um time enxuto, já tem aí um time que não é tão grande, você tem que cortar funcionário, né? Por quê? Porque assim, nós sabemos que quando você corta um funcionário, a gente sabe que se a economia está ruim agora, nós estamos no mês de maio. A gente sabe que maio, aí depois vai entrar férias, junho, julho, depois o mercado começa a aquecer. Então vamos pensar que quem for demitido agora por conta de custos, daqui 3, 4 meses vai ter que recontratar. Quando você contrata um funcionário novo, para ele absorver a cultura da empresa vai demorar aí pelo menos de 3 a 4 meses. Então imagina que você mandou demitir um funcionário agora para cortar custo, aí daqui 3, 4 meses, daqui 3 meses, nós estamos em maio, junho, julho, agosto. Você vai contratar o funcionário em agosto e ele vai entrar no clima, lá vai aprender, vai absorver a cultura da empresa tal em novembro, dezembro. E aí você fala, poxa, mas eu deveria ter demitido um funcionário em maio, que já estava aculturizado com a empresa, já sabia o que tinha que fazer, e agora eu vou contratar um em agosto para poder estar no nosso esquema aqui empresarial em novembro. Então, às vezes, o custo ele não faz muito sentido cortar o pessoal, pensando que para você recontratar e ter alguém falando aí a mesma língua, com a mesma cultura, remando aí do mesmo lado, vai demorar um pouquinho, né? Isso são decisões empresariais. O valor total é proporcional ao volume produzido. Falamos do custo fixo, né, que ele é fixo, que ele não vai alterar independente da produção, e o variável, esse sim, ele é proporcional ao volume produzido. Então,
Se você produzir mais, você vai ter um custo maior. Se produzir menos, vai ter um custo menor. Pensa numa linha de produção, onde você tem uma produção de 100 mil peças. Para produzir 100 mil peças, você vai ter um custo de equipamento, vai alocar uma quantidade de mão de obra, né? Quantidade de horas, vai gastar uma quantidade de energia no equipamento para poder fazer essa produção. Para 100 mil peças. Se for para 1 milhão de peças, você vai ter um custo diferente de matéria-prima, um custo de mão de obra, um custo operacional de equipamento, de energia, né? Tudo vai estar sendo proporcional à quantidade produzida.